Boa noite! Olá, a gente está aqui para fazer essa live na Semana do Conhecimento sobre essencialismo. Hoje o tema é eliminar com coragem. A gente vai ter alguns convidados. Junto comigo aqui vai estar a Roberta, que também é a nossa anfitriã. E vai ser uma noite de muito enriquecimento. A gente vai falar sobre esse tema tão importante, principalmente no mundo de hoje, tão globalizado, onde todas as informações estão a todo tempo com a gente, e a gente vai ter que começar a olhar para isso com cuidado e começar a olhar para o essencial, né? Quando a gente conhece, a gente já sabe que tudo que a gente coloca foco aumenta, e a gente não pode perder nesse momento com distrações. E hoje em dia é uma das coisas que mais acontecem, é a gente perder o foco com as distrações. Então é isso. Eu estou aqui aguardando nossos convidados entrarem, mas fiquem à vontade, a vocês que queiram fazer perguntas. Vai ser muito enriquecedor e a gente está aqui para discutir esse assunto. Esse tema de essencialismo, ele começou através de uma leitura que nós do Grupo Águia, né, nós somos um grupo de estudo muito focado em aprendizado, em conhecimento, e a gente, nessa leitura desse livro de essencialismo, do Greg, eu não sei dizer mais ou menos o nome dele, Maxwell, sei lá, alguma coisa assim, é um livro muito emblemático que fala sobre a importância do essencialismo, principalmente no mundo de hoje. Então, ele começa falando de vários pontos que a gente tem no essencialismo. Então, ele fala, a gente fez essa Semana do Conhecimento, nós já tivemos 2 lives de assuntos centrais, e agora quem quiser, manda no meu direct, que eu vou mandar para vocês o link das 2 lives se vocês não assistiram, né? Nós já tivemos uma live que falou sobre o quão é importante a gente às vezes fazer menos, que pode significar mais resultados e até melhores resultados. E a gente já teve também uma outra live que falou sobre essa questão do essencialismo. Então, agora a gente vai ter essa live. Amanhã a gente vai ter uma outra live com um novo grupo, que é Aprendendo a Dizer Não. E na segunda-feira a gente termina essa Semana do Conhecimento com a última live, que é a construção, como gerar esse sentimento de essencialismo. Vou falar um pouquinho das noções gerais do livro, para que depois, quando os nossos convidados entrarem, vocês estarem mais sintonizados com essa questão. Então, eu vou chegar aqui um pouquinho para trás, mas não fica aborrecidos não, hein, gente? Não vou parar de falar, não. Então, o que é o livro, né? Então, ele fala da importância que nós, no mundo corporativo, na nossa vida pessoal, temos que focar nas coisas que são essenciais. Tem várias literaturas que falam disso de maneiras diferenciadas. A gente tem uma literatura que chama Começar pelo Mais Importante, que fala que a gente sempre deve começar nossas rotinas pelo aquilo que é mais importante. Tem outra literatura também que fala muito sobre o que 2 a 3 tarefas no dia, elas significam mais de 80% dos seus resultados diários, e o quanto que a gente acaba fazendo outras tarefas que acabam não dando resultado. Então a gente acaba um dia super cansado, achando que fez um monte de coisa, mas na verdade a gente não focou naquilo que especificamente dá resultado. Tem muita gente que também fala disso de outras maneiras, como ferramentas para dar importância sobre isso, que, por exemplo, que é a ferramenta... Olha, uma das nossas convidadas já chegou, a Roberta está aqui, vou só concluir o assunto e a gente vai colocar. Então, tem pessoas que falam sobre aplicativos, né? Sobre agendas diárias, onde fala que você deve separar suas tarefas diárias
dependendo da importância dos resultados que elas vão dar. E se você acompanhar isso durante um tempo, você vai conseguir entender o que está acontecendo com o seu tempo e por que você não está alcançando aqueles resultados que você imaginou que iria resultar, né? Então tem algumas sugestões, como por exemplo, uma pessoa que é super pública e que a gente gosta muito, eu não sei se todos vocês conhecem, Leandro Ladeira. Ele tem um aplicativo que é um planner, que ele é super simples, onde ele separa a agenda dele entre compromissos, assuntos pessoais e ação. E ele diz que a ação é aquilo que dá resultado. Então você precisa colocar lá só aquilo que dá resultado e focar pelo menos algumas horas do dia nisso aí. Então quando você começa a colocar no aplicativo que você está enchendo mais seu dia com compromisso ou tarefas pessoais e aquilo que dá resultado realmente não está lá, então realmente a gente começa a entender por que às vezes a gente vai se afastando das nossas metas. Mas já fiz uma introdução e agora eu vou chamar um pouquinho aqui o pessoal que são os nossos convidados. Deixa eu ver aqui, vou chamar aqui a Roberta, que é a nossa anfitriã, e vamos ver se a Roberta entra. Já convidei a Roberta aqui, ela está comigo nesse grupo de conhecimento e ela vai me ajudar aí nesse debate de um assunto tão importante e tão significativo no mundo de hoje. A gente já tem aqui nosso primeiro convidado também. Temos convidados da Roberta também. Então, se entrar, a gente vai tentar. Oi, Roberta, como é que você está? Oi, Simone, boa noite. Boa noite. Eu dei uma introduçãozinha. Vou deixar você falar um pouquinho também sobre esse assunto. Vamos lá. Bem, vamos falar hoje sobre essencialismo, né? O que é importante, o mais importante e essencial na nossa vida. Muitas vezes deixamos as coisas mais importantes na correria do dia a dia, fazendo tarefas, às vezes, uma atrás da outra, acabamos, às vezes, empilhando tarefas e não vivemos o que é essencial, né? E o que é essencial? Muitas vezes podemos organizar a nossa vida, nossas tarefas, por etapas. Procurar concluir etapas e procurar fazer isso usando sempre as tarefas mais essenciais. Para quê? Para que possamos ter tempo também, né, para a vida pessoal, para fazermos atividades, para termos tempo para a família, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho disso aí, né? Do que é essencial na noa vida. O que é mais Isso importante aí. também. Então, eu vou chamar a primeira convidada aqui. É... Roberto chegou, me avisa que eu vou chamar também aqui. A gente consegue colocar nós duas e mais duas convidados e a gente vai intercalando. Eu vou chamar aqui a primeira convidada, que eu já vi aqui que está aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Isabela é sua convidada? Sim, Vou Isabela, aceitar a Isabela vai. Isabela. E Letícia, chama aqui para participar, porque eu vou te chamar também. Você quer apresentar a Isabela, Roberta, para gente? Sim. Oi, Bela! Oi, boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Roberta. Parabenizo a vocês aí pela iniciativa desse bate-papo importante. Prazer estar aqui com vocês. Bom, a Isabela é uma menina linda, né? Nova, muito nova ainda, mas é uma grande empreendedora, né? Uma empresária, né, Isabela? Além de empresária, agora também está no ramo de, Isabela? Corretagem. Corretagem. E estou estudando arquitetura. Meu foco é a arquitetura. Então, a Isabela é minha prima, tem só 28 anos, só novinha ainda. E ela é daqui do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio. E é nossa convidada aí para podermos falar um pouco sobre o que é essencial em nossas vidas, né? Principalmente, principalmente na vida do empreendedor, né? Que a gente fica no corre-corre danado aí, e muitas vezes a gente não lembra do que é essencial para a gente, né? Verdade. Vamos lá. Então, Isabel, seja bem-vinda, né? Bel, seja bem-vinda. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Como é que você encara esse mundo de hoje
como é que você faz as priorizações, como é que você intercala essa arquitetura, o que seria importante. Hoje o nosso tema é eliminar com coragem, né? E o que seria eliminar com coragem? Seria a gente ter a coragem de pegar algumas tarefas que às vezes são boas, às vezes são oportunas, mas que nos distraem. Então, queria ouvir um pouquinho de você, como é que você faz essa separação, priorização, e quais são os mecanismos mentais para que você consiga eliminar e ter paz e tranquilidade e continuar aí com toda a sua eficiência. Perfeito. A minha maior ferramenta hoje em dia é o pensamento positivo, né? Eu centralizo os pensamentos que eu preciso ter todos os dias comigo para poder gerenciar as emoções que afloram de vez em quando eu estou muito agitada, quando eu tenho muita coisa para fazer. E como eu sou uma pessoa muito insaciável, eu acabo indo para vários segmentos, sempre com foco, mas sempre querendo abraçar o mundo. Então eu me vi há um tempo já, não é de hoje, mas me vi há um tempo já tendo que fazer listas todos os dias, às vezes um dia antes, já listando o meu dia, para ver o que vai ser feito, quais são as tarefas principais, as secundárias, o que é para mim, o que é para a empresa. Isso se tornou parte de mim. Eu não consigo me ver mais sem essa lista. Essa lista ela pode ser um papelzinho, uma colinha, mas eu geralmente uso mesmo a minha agenda do telefone. Então, assim, eu começo meu dia já abrindo o calendário e tá lá minhas anotações. Tal hora eu preciso ir ao dentista, tal hora eu tenho que estar no sítio, tenho que atender uma visita, tenho que estudar. E dentro desses meios aí, aí eu faço alguma coisa ou outra para mim, né? Alguma coisa essencial, como me alimentar, cuidar da casa, tudo graças a essa ordem, essa listagem de tarefas, eu consigo delegar muito bem meu tempo. Eu otimizo muito meu tempo, aliás, porque eu não consigo me ver uma pessoa que acorda e não sabe o que vai fazer. Eu não sou assim, eu sou muito sistemática com isso. E graças a né, eu consigo ter um tempo bem agradável comigo mesmo todos os dias. Não piro. E desde que algo não saia do controle, como por exemplo... Isso é muito legal, porque você é bem organizada, né? E faz essas listas que vão te orientando. E isso é muito importante. Tem gente até que acha que isso é uma característica e que não dá para aprender, né? Mas dá para aprender e tirar muitos benefícios. E acaba que a gente fica com todas essas coisas na cabeça e isso acaba prejudicando a gente a fazer as nossas coisas. Então, as listas e a priorização, ela é muito importante. Ela é muito importante mesmo. Eu não sei o que seria sem isso. Pois é. E isso é muito legal. O mais importante que eu vejo é que você é jovem, né? E hoje o jovem, ele realmente tem muitos estímulos e está muito acostumado. Então, é muito bonito, assim, muito interessante ver o quanto que você já amadureceu no sentido de, finalmente, o quanto que é importante o seu tempo, o quanto é importante, o quanto desperdiça, né? É muito interessante isso mesmo. Realmente você está de parabéns. E você usa alguma ferramenta especial ou você bota uma lista de papel, você usa agenda? Como é que você utiliza aí toda essa automação para fazer? Então, eu gosto muito de um bloco de notas chamado Evernote, mas no dia a dia se torna mais prático utilizar o bloco de notas e o lembrete do iPhone que eu tenho, que é aquele checklist, né? Então, assim, eu uso dois mecanismos principais. Que legal, que legal. Vamos ajudar nesse bate-papo. É isso. Trouxe aqui Pode falar. Aí o calendário, visualizo tudo de uma forma mais ampla, né? E o checklist, que é onde eu vou selecionando tudo que já foi feito e indo para as próximas tarefas do dia. Esse checklist é muito importante. Tem muita gente que utiliza coisas visuais, como eu vou colocando um clipe numa caixinha toda vez que eu faço uma etapa, porque dá satisfação de ver aquela caixinha de clips toda ali, que significa... Então, esses estímulos visuais, eles funcionam bem.
Vou pedir um minutinho só, vou apresentar aqui Letícia. Letícia é uma convidada muito especial. Ela é uma executiva da Caixa Econômica. Ela também é coach esportiva. Ela tem uma variedade, uma cabeça incrível. E aí a gente está chamando aqui. Obrigada por ter participado, Letícia, desse nosso debate sobre essencialismo. E, Letícia, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui, e aí, gente, é uma conversa mesmo, para que todo mundo converse, coloque suas posições, então fiquem à vontade em contribuir. E aí a pergunta inicial que eu faço, Letícia, como é que você faz no seu dia a dia, quais são as táticas, ferramentas, qual é o princípio mental que você utiliza para priorizar, conseguir atender todas as suas atividades e priorizar aquilo que é realmente essencial. E como isso no seu trabalho, na sua vida pessoal, se transforma e é uma ação de sucesso. Boa noite, muito obrigada pelo convite. A Simone exagerou um pouquinho, né? Porque a gente se quer muito bem, viramos grandes amigas. Ela já até me hospedou na casa dela, me aguentou lá e tudo. Então, salvou meu carnaval, mas é um pouco de exagero dela. Sim, eu estou na Caixa, mas por uma questão de ideologia política, eu não estou mais na gestão. Então, eu estou como técnica, né? Eu tenho metas para cumprir e tem muito tempo que eu não tenho mais essa disciplina. Na verdade, não tem tanto tempo, mas tem algum tempo que eu não tenho mais essa disciplina tão efetiva quanto da. Desculpa, como é o nome da menina mais nova? Isabel? Isabela. Isabel. Porque eu tenho meta para cumprir, então fica mais fácil quando a gente não tem equipe. Porque eu não tenho que coordenar ninguém, então eu tenho que entregar meus resultados. E aí fica mais fácil, a gente utiliza muito Teams na Caixa para tudo. E tem os calendários, né? E tenho todas as atividades que eu tenho que cumprir. Eu ultimamente tenho executado muita rotina técnica mesmo. Então não exige tanto de organização assim. Quando eu tinha equipe já era mais caótico. Então, eu não tenho, né, muita dificuldade com isso, porque eu tenho uma jornada para cumprir, uma meta para entregar, e aí eu intercalo com as minhas coisas pessoais. Eu estou em teletrabalho, então trabalho à distância, que é um facilitador para mim, porque eu não tenho problema, Verdade. né, com a tecnologia nem nada. E tento, eu acho que eu tenho mais ansiedade, mais de conseguir cumprir as tarefas pessoais, porque acaba que as da Caixa eu tenho que entregar de qualquer jeito. E aí Verdade. as minhas pessoais ficam mais relegadas. Verdade. Você sabe que essa exigência, né, de delegar e de cada vez priorizar mais, eles foram fontes, né, e foram inspiração de muitos motivos e muitos estilos de liderança e de estilos de gestão, né? O design thinking, que veio da gestão ágil, é um estilo de gestão que realmente veio muito inspirado nisso, onde você tem como a Letícia, né, profissionais prontos que estão ali trabalhando na sua efetividade, com sua alta produtividade, e que os gestores ficam ali só como patrocinadores para quando algo der errado. Já seguem direto, né, já tem todo o conhecimento e habilidade necessária, então os gestores ficam ali mesmo só quando tem um conflito, quando tem uma necessidade desses grandes colaboradores, né, desses profissionais aí talentosos, ele vê e fala, não, você continua, vai para outra etapa que eu resolvi isso. Então, é um modelo de gestão muito interessante, porque você acaba tendo profissionais extremamente de alta performance, trabalhando com uma produtividade alta, e ali os gestores ali por trás, como servidores, né, como patrocinadores, para desenvolver cada vez mais a velocidade e a agilidade. Porque são profissionais que ali já têm todo o domínio de competências que necessitam para fazer.
Mas tem outras profissões que a gente não consegue um trabalho tão que dependa só de você, como da Letícia. Então, a Isabela trouxe aí para a gente essa toda a organização dela, eu achei bem interessante. E aí eu queria perguntar, no ambiente de trabalho de vocês veem pessoas assim também, ou vocês veem que a maioria está lutando contra essa agilidade, contra como é que vocês têm visto em torno dos seus pares? Ou é uma tendência de todo mundo estar se organizando, que veio para ficar? Como é que vocês enxergam assim, tudo isso que está acontecendo no entorno de vocês com seus pares aí? Todo mundo esperando quem vai falar. Ah, vá lá. Pode falar, Isabela, você primeira. Fala você primeiro. Então, eu trabalho basicamente sozinha, né, porque eu alugo espaço para eventos. Porém, se eu tenho permissão para dizer sobre a fase acadêmica, eu tenho percebido, assim, como a arquitetura é ampla, né, questão de idades, eu percebo muita falta de uma organização mesmo como essa. É uma coisa que, pelo menos no perfil do estudante de arquitetura, não é uma questão importante para eles. É sempre muita reclamação, porque não vai dar tempo, porque tem muita coisa para entregar. E eles não sincronizam seus interesses com seus deveres, né? Ficam só reclamando mesmo e se afundam nessa confusão toda. Então, assim, respondendo para a minha questão da fase acadêmica, da área acadêmica, já que eu não posso falar por uma questão de ambiente empresarial, né? Eu sinto muita falta. Eu acho que só eu mesmo tenho um pouco essa ordem. De 10 alunos, eu vou dizer que que é mais sistemático com o seu tempo, porque entende do seu tempo, a qualidade do seu sono, prioriza, né, toda essa questão. Então, é um pouco escasso esse perfil de pessoa no meu mundo. É incrível isso que você está trazendo, porque não precisa tanto disso e a gente não é incentivado, não é incentivado tanto nas faculdades, né, ou em cursos paralelos, a cuidar disso, né? Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa no LinkedIn com empresários e com profissionais eu fiz foi sobre desafios, né, do dia de hoje. E assim, eu posso lhe dizer que a grande maioria falava sobre gestão de tempo, sobre a necessidade de atender tantas demandas no mundo hoje tão globalizado, né? Porque com toda essa internet, com toda essa comunicação, as distâncias foram diminuindo e as pessoas acabam achando que porque a gente tem um celular na mão, no computador, tudo na nuvem, a gente tem que estar à disposição 24 horas por dia, né? Então, esse foi uma dor que eu vi muito grande em todos os empresários e você está trazendo que nos estudantes agora que estão vindo também essa dor está lá. Eu acho que é algo que a gente tem que pensar, porque tem que começar a transformar, né? De que modo a gente pode começar a trazer isso para que cada vez mais pessoas possam, né? E não é à toa que a gente tem aí muita gente com burnout, ansiedade. Ansiedade é exatamente isso, né? Ansiedade é medo de não dar conta do presente, de tudo que vai acontecer, e é o mal dessa geração, né? Do que a gente está vivendo, dessa era, né? Então, realmente, a responsabilidade que nós, profissionais, que temos um pouco de consciência disso, que já fazemos, como a gente para os outros, né? Mas e você, Letícia, tem visto como é que é o seu entorno? A Letícia é de Brasília, como é que é? Você acha que Brasília está mais acostumada com a gestão do tempo? Ou você acha que, igual a Isabela, pouquíssimos ali conseguem fazer isso adequadamente? Olha, eu tenho, por acaso, convivência com mais de um ciclo, né? Tanto na Caixa quanto na minha concorrência, quanto os meus filhos ainda são universitários na Universidade Federal. No meio estudantil, na Universidade Federal, sem dúvida, é bem isso que ela falou. Né? Noto que os meus filhos, em especial a minha primogênita, ela é muito chata, ela é muito criteriosa com organização e ela não conta com isso com os pares. Na Caixa é mais fácil porque a gente tem muito organizadinho tudo. Né? A gente tem pessoas
com jornadas diferentes, entre 6 e 8 horas, e as atribuições e as responsabilidades e o retorno, a produção que tem que se entregar, é meio compatível com esse horário. Então, não tem muito como escapar dessa organização, né? Porque mesmo quem está na ponta tem um cliente ali em cima, quem não está na ponta tem que garantir estrutura para quem está, né? A gente tem muitos programas do governo que também são prioritários, porque as pessoas contam com isso, né? Então, mesmo que não rode lá na ponta, na frente, na unidade de ponta, que é a agência, a gente tem que garantir isso. Então, não tem muita margem para a pessoa não se organizar, não. Ela entra num ciclo de adoecimento, né? Porque não consegue levar no mesmo nível a vida pessoal e bagunça, mas na empresa não tem escapatória. Não Tem tem que se como adequar, né? fugir. Aprende, aprende ou aprende? Até não aprende, não, mas tem que fazer, entendeu? É Tem que complicado, fazer. né? E É banco é banco, complicado. né? A Isabela, ela, de repente, para ela organizar, fica um pouco mais tranquilo, porque ela é uma empresária que trabalha mais sozinha, né, Bela? É. Assim como eu, né? Aí ainda tem como organizar do seu jeito e conseguir colocar em prática. Mas, em compensação, fica um pouco, acaba não priorizando tanto, às vezes, o que é essencial em relação a lazer mesmo, né? A vida pessoal também, né? É, essa Gente, é uma eu questão tô que você falando trouxe de bem. eco aí. É, tá dando eco Aí, ainda? Tá. Pouquinho. Eu acho que no meu caso, que você tem que dar o microfone, né? Acho que tem que desligar o microfone. Eu estou bem, eu não estou ouvindo com problema, mas isso que a Roberta falou é uma coisa bem importante, né? Existem hoje no mercado, e aí para trazer um pouco para quem está ouvindo, assim, ferramentas, né? A gente tem muitas ferramentas de priorização, a gente tem o Gucci, a gente tem uma Bienal, a gente tem várias OKRs, né? E o mais importante, que eu costumo sempre dizer, é que nada é definitivo, né? Então, é necessário, ainda que você faça um planejamento, que você faça um plano, existe diário de bordo que a gente consegue fazer e colocar lá o que está acontecendo, é necessário fazer revisões, né? Em alguns É, momentos você vai precisar fazer uma revisão, às vezes total, às vezes muito simplificada, mas é importante delegar. E o que a Roberta trouxe é importante. Fica mais fácil quando você é autônomo ou quando você está sozinho. Mas quando você, às vezes, tem uma um trabalho que, às vezes, de pessoas, e aí é fundamental a habilidade de comunicação, né? é, Habilidade de comunicação e habilidade de autoconhecimento e de conhecimento de perfil. Hoje a gente tem uma gama de ferramentas de assessment para você identificar perfis, entender como cada um faz. A Letícia também é do esporte, minha filha foi atleta, os filhos dela são atletas também. E a gente vê assim que no atleta é muito nítido isso, né? Mas isso a gente traz é, para o mundo corporativo. Cada um tem um nível de motivação, de automotivação diferente. Não adianta chegar para uma coisa e falar, olha, isso aí, você achar que o outro vai ser motivado por isso, o outro às vezes fica intimidado, pressionado. E assim é no mundo corporativo. A gente precisa entender como se comunicar com cada estilo de pessoa, o que é mais importante para cada um e conseguir entregar isso, né? Então, como a Roberta falou, quando a gente não está sozinho no negócio, ou é, até na família, a gente é casado, tem filhos, saber se comunicar, saber entender por que é obrigatório, o que é prioritário, conseguir fazer alguma ferramenta onde vocês consigam juntos colocar as priorizações e tomar uma decisão consensual, o quanto isso nos favorece a relação e é importante, né? Então, isso realmente é algo que faz bastante diferença. Eu não sei, eu gosto muito de usar ferramentas e é isso.
E aí, a mais uma pergunta que eu queria trazer aqui para o grupo é: a gente já pensou, às vezes, quando quis eliminar alguma atividade ou quando queria parar alguma coisa, vocês utilizam alguma ferramenta, algum pensamento, o que é que eu ganho, o que é que eu perco? Como é que é essa tomada de decisão, né? Porque às vezes a gente se depara com uma tomada de decisão extremamente importante e aí a gente precisa lidar com isso. Eu queria ouvir de vocês como é que é uma tomada de decisão entre uma coisa ou outra, uma atividade ou outra. Às vezes você está indo para uma reunião muito importante, tem um filho que está precisando ali que machucou. Como é que é essa tomada de decisão? Como é que faz isso para vocês? Eu queria sugerir que quando nós três não estivéssemos falando, Roberta, Isabel e eu, a gente mantivesse o nosso microfone desligadinho, talvez melhore esse eco. Verdade. Vou botar aqui o meu. Ó, já fechei o meu aqui para vocês me ajudarem com essa minha pergunta. Todo mundo fechou. Ó, vou falar porque o meu tá aberto. Eu acho que no meu caso é mais orgânico. Eu também não fico assim, não é muito matemático, por exemplo. Se eu tenho uma visita às 10 e eu tenho que lidar com aquela margem de atraso dos previstos e tudo mais, eu não marco nada dentro. Eu costumo levar para fazer visita mais esses imprevistos, que eu já sei que em média 2 horas por aí eu não termino uma visita e considerando também essa questão de atrasos. Então eu não uso nenhuma ferramenta, eu uso apenas mesmo o histórico da minha rotina, considerando tudo que falha, tudo que costuma dar certo, né? E calculando sempre margens de erro, porque já percebi que a gente não pode contar nunca com algo que não está sobre nossos olhares, ainda mais porque até a gente pode acabar tendo algum imprevisto, algum caso que ocorra aí no dia a dia. Então, no meu caso, não é muito sistematizado, não. Eu uso apenas mesmo um pouco o meu histórico daquilo que funciona para mim. Vou fechar o microfone agora, gente. Legal, a gente também tem que usar, né? Tem a nossa intuição, a nossa experiência, tudo isso é muito importante para a gente medir. E você, Roberta, Letícia, como é que vocês fazem essa eliminação? Como é que é essa tomada de decisão? Bem, eu me organizo assim, por etapas, né? Faço, para falar a verdade, eu procuro fazer assim, algumas coisas eu faço na parte da manhã, né? Me organizo, algumas coisas eu faço durante a semana, outras coisas eu organizo no final de semana, porque eu também eu me empreendo sozinha, não tenho assim ninguém para me ajudar, eu mesma resolvo. Então eu tenho que colocar, normalmente eu tenho também uma lista, aí eu vou colocando por etapas, né? Vou lá, escrevo tudo que eu preciso fazer durante a semana e vou eliminando por etapas. Concluir a primeira tarefa, vou lá e elimino. Concluir a segunda tarefa, vou lá e elimino. Vou eliminando por etapas e isso vai sucessivamente a semana toda. Faço assim. Porque se eu não fizer isso, não tiver um planejamento assim, eu vou me perder, não consigo fazer nada, acabo não concluindo nada, vou ficar só acumulando situações de problemas e quando acontecer de eu conseguir concluir alguma coisa, não vai ficar legal, né? Então eu faço assim, eu sei que seria bom fazer uma planilha, né? Ter uma planilha, certo? É ter uma planilha. Mas a gente nunca acaba fazendo. Bom, eu nunca consegui organizar planilha, não sei organizar planilha. Preciso aprender a fazer isso. Então eu pego e anoto no caderno. Vai na moda antiga mesmo. Que Então, bom, eu já Isabel, não posso dizer, eu sou a menina da planilha, eu faço planilha até para tudo, até para menu do feriado, eu estou lá botando planilha. O que eu vou comer no jantar, no almoço? Adoro uma planilha, viu? Mas é o certo, né? E você, Letícia, como é que é essa tomada de decisão? Tem alguma ferramenta, alguma dica para gente? Ou também é no instinto? Como é que é? eu gosto de planilha também, né? Porque funciona bem, né? Mas para as minhas coisas pessoais eu estou negligente. Eu acho que eu vou retomar minhas planilhas pessoais, entendeu? Porque das minhas atividades, né, remuneradas junto à Caixa eu tenho, mas não tenho mais pessoal. E uma má notícia para a Isabel. É Isabel ou Isabela?
É Isabela. Isabela, a má notícia para você é que o eco está vindo do seu e não dos nossos. Não, não, é só porque, né, se depois você atentar para alguma coisa que possa ser, porque a gente foi desligando e foi funcionando. Eu pensei que era da Simone, inicialmente, né, porque ela que estava falando mais. Mas também é um detalhe, isso é bobagem. Então, assim, eu vou me disciplinar a retomar minhas planilhas pessoais, né, porque a vida pessoal está meio bagunçada, ainda mais que eu estou no meio de uma mudança de endereço de novo, então, Jesus. Então, vou ver se retomo de novo, outra vez, novamente. Mas não tem grandes dicas, não. Eu acho que as pessoas. A maior dica é ficar confortável, né? Tem gente para as quais, tem pessoas para as quais planilha é uma tortura. Números é uma tortura, e a planilha lembra muito isso, né? Essa precisão, essa exatidão. Só que tem que, no mínimo, manter o caderninho da Roberta, né? Porque o caderninho também funciona bem, uma agenda em papel funciona bem, e a vantagem da agenda é que, até para abrir no dia, você, querendo ou não, você passa pelos outros e dá uns estalos. Então, funciona muito bem também em papel, né? A agendinha funciona bem, mas não tenho grandes dicas, não. Olha, eu vou falar a verdade. Eu sempre fui das humanas, né? Exatas para mim é complicado, cara. Eu olho assim e falo assim, gente, tanta gente tem facilidade, né? Jesus deu cérebro para todos nós, eu posso aprender, né? Mas olha, eu não consigo, cara. É exato. Eu vejo aquele monte de número e falo assim, não, eu vou pro meu caderninho, que eu gosto de escrever, sabe? Eu gosto de escrever, vou pro caderninho. Mas é importante a gente ver o que funciona pra gente, né? É igual a Letícia É, falou. Às vezes a pessoa vai aprender, faz um Excel da vida, controle financeiro da semana. No primeiro dia, na primeira semana, até que vai indo, daqui a pouco vai esquecendo. Tem aquela situação assim, de a pessoa ter que ter um bloco de notas porque é super esquecida. Ou porque é insegura. Às vezes a pessoa é extremamente capacitada para lembrar de tudo que ela vai fazer até ano que vem. Então, assim, você vai encontrar pessoas aí que eu sei que é raro, mas assim acontece, de que não tem lista para nada, mas nunca falta nenhum compromisso, nunca esquece de nada. Então é saber realmente o que cabe a cada perfil. E o mais importante, qual o propósito, né, da gente estar fazendo essa esquematização do nosso dia a dia. Tá rápido, a gente está cada vez mais imediatista, consumindo muito, a gente não tem mais controle. Eu, por exemplo, se eu quisesse ficar longe da internet porque eu sei que me faz mal, eu não poderia. Eu teria que viver de repente igual os meus plantando e colhendo para vender na feira e ficar naquela vida natural. Isso eu não conseguiria cativar e captar o meu público-alvo, que hoje eu preciso que seja mais do que o meu bairro, mais do que o meu grupo familiar. Então, assim, é importante a gente esquematizar isso de uma forma que fique confortável, como a Letícia disse, para a gente ter uma saúde. Porque no final das contas a gente está correndo, aí para assim do nada, porque o coração quase parando. Por que eu tô correndo mesmo? A gente esquece. Entendeu? A gente não tá aqui só para comer, dormir, que no caso é sobreviver. A gente tá aqui porque a gente já fez a maior corrida da nossa vida. Entre bilhões e bilhões de vidas lá, a gente foi o escolhido lá no útero da nossa mamãe. Para chegar aqui, morrer seco, porque ficou trabalhando a vida inteira. Então, assim, o maior propósito é a saúde mental e ser feliz, ser leve, sabe? Ter um propósito. E não dá para ser uma pessoa que traga algum propósito para a vida de outros se a própria pessoa não tem um propósito para si mesma. Como é que eu vou ajudar a outra pessoa se eu não me ajudo? Né? Eu acabo sendo, infelizmente, um fardo para minha família, um fardo para o meu casamento, um fardo para todo mundo. Então, é muito importante a gente conhecer o que funciona pra gente. Porque às vezes a gente está falando aqui, eu faço lista, eu faço planilha, e o que às vezes funciona para Roberto, não funciona para mim, aí a pessoa fica assim, então o problema é esse, eu vou correr agora para fazer um curso de Excel básico, vou fazer uma planilha, vou botar no manual, por mais que eu não goste de escrever, eu vou fazer. Mas não funciona. Às vezes a pessoa ela só precisa realmente ter um propósito. Por que eu preciso arrumar de vez o meu dia a dia? Porque eu lembrei, eu não tô aqui só para viver. Eu tô aqui para ser feliz. É isso, É né? verdade. Vocês falaram, cada uma falou coisas assim que foram muito brilhantes mesmo. A Letícia falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, até para quando a gente mexe na agenda, a gente vai passando nos dias anteriores. Eu nunca tinha pensado nisso, e aí dá um estalo. Olha que legal, né? Assim, Mas você vai revivendo aquilo, até vai se, né? Pô, que
até aquele sentimento de realização, caramba, olha quanta coisa eu sou capaz. E como a Isabela falou, é a propósito. Saúde mental, hoje em dia, a gente precisa olhar para isso, ter o meu propósito. Essa semana eu estava conversando com umas amigas e aí a gente falou, eu falei assim, cara, antigamente eu achava que propósito era o que a gente vinha fazer na vida. Eu falava, pô, eu sou economista, trabalho, sou estrategista empresarial, sou consultor, então é esse meu propósito. Aí eu, lendo um livro super interessante, o nome dele é Travessia, de uma autora brasileira, e aí eu descobri que não, que propósito não é o que a gente veio fazer no mundo. O propósito é o sentimento que a gente veio trazer no mundo. Então, onde que quer que seja que eu faça na vida, é aquilo que eu vou mandar. Então, por exemplo, se o meu propósito for trazer alegria para o mundo, quando eu estiver numa consultoria, eu quero que seja alegre. Se eu estiver dando aula para uma criança, vai ser alegre. Então, o que quer que a gente faça? Então, é sobre esse propósito que a Isabela falou que é muito interessante, e de olhar para dentro mesmo e falar, isso serve para mim, isso não serve para mim. E eu acho que por isso que a gente tem ali tantas ferramentas, até automatizadas, ou ferramentas manuais, como a Roberta falou, o caderninho. Eu sou a mulher do caderno também, viu, Roberta? Se for lá em casa, eu tenho caderno de tudo que é jeito, eu boto etiquetinha, eu sei que caderno azul é para isso, caderno azul. Eu adoro um caderno, adoro. Tem uma amiga minha que está na live aí, que ela faz uns cadernos todos individualizados, que eu já falei, vou querer um caderno para mim individualizado aí, porque eu adoro caderno também. Mas eu acho que essa variedade de ferramentas são muito importantes, porque cada um tem seu estilo, né? E o que eu uso de ferramenta para mim, para uma grande decisão, eu separo ali a folha em quatro, né? Separo uma folha em quatro, eu boto assim, o que eu perco se eu não fizer isso? E o que eu ganho se eu não fizer isso? E o que eu perco se eu fizer isso? E o que eu ganho não fazendo isso? Então, quando eu escrevo ali, o meu momento de paz, escrevo tudo, perco e ganho, fazendo ou não fazendo, me dá uma visão ali daquilo que é importante para mim. E aí eu fico, olho para aquilo e falo, então acho que a decisão certa é essa daqui, porque dentre as perdas e ganhos, de fazendo e não fazendo, eu olho ali aquilo que é valor para mim. Isso é uma ferramenta que me ajuda muito nas grandes decisões, porque traz para mim de volta, me leva para dentro de mim, como a Isabela falou, para aquilo que eu sinto, aquilo que é valor, aquilo que é prioritário, e deixa de ser uma decisão só racional, né? E aí eu consigo ali dar uma olhadinha. E eu acho que assim, a gente já está com 40 minutos, eu vou fazer uma última pergunta, não sei se a Roberta depois quer fazer uma outra, que é a seguinte: pressão social, a gente sofre muita pressão social. Ela influencia ou não na tomada de decisão, ou nos sims e nas eliminações ou não eliminações das suas tarefas diárias? Porque, olha, a gente vive uma sociedade que nos pressiona muito para aqueles padrões de certo, errado, comum, não comum. E aí eu queria entender aí com vocês como é que é. Essa pressão social também interfere nessas decisões ou vocês conseguem simplesmente deixar para lá a pressão social e ser o que vocês são? Podem começar vocês, meninas. Letícia, Isabela. Então, vou começar, que para mim é mais fácil. É, teve um período, né, que eu estava mais na alta gestão, que isso afetava bastante, porque dependia, eu não podia pensar só em mim, tinha que pensar na equipe inteira, como que, né, se eu entregar e chutar o balde, como que seria. Então, realmente fazia muita diferença. Hoje em dia, honestamente, eu estou numa situação bem cômoda profissional, porque por uma questão de posicionamento político, eu não caibo muito na gestão atual, na Caixa. Então, mas também não tenho, eles não têm o que fazer comigo, tem que me engolir. Então, realmente, atualmente, não faz diferença. Então, eu estou podendo me dar o luxo. Eu simplesmente não sofro pressão, porque eles têm um medo danado de eu não produzir, de eu me dar o luxo de negligenciar. Então, tá muito incômodo por um lado, porque eu estou muito aquém do que eu podia estar fazendo, mas por outro lado também está muito cômodo, né? Que eu lembro que, nossa, quantas vezes deixei meus filhos
que eram muito menores. Era filho e marido, atualmente não tenho mais marido, me separei há 10 anos, tá tudo jóia, graças a Deus, a gente é amigo. Ele continua convivendo super bem com os meus filhos e tudo, e comigo também, refez a vida dele. Então, tinha um peso muito grande, e quando eu tinha equipe, ainda tinha que negligenciar da minha família, e da minha estrutura, para poder garantir que a minha equipe tivesse o mínimo de estabilidade, já que em banco já não se tem isso. Saúde mental, eu né, a Caixa tem grandes programas e tudo, mas na prática não alcança, não, porque acima né, do que foi escrito e dos programinhas, das mensagenzinhas, tem o dia a dia que não é compatível com isso. Então não adianta, é muito discurso para pouca prática. Mas não, atualmente já tem um tempo, graças a Deus, não influencia, não. Influencia muito em minhas coisas pessoais, né? Eu me cobro porque será que eu conduzi direito? Como é que é? Ser mãe é ter certeza que a gente está errando todo dia, não está alcançando, É né? verdade. Mas, enfim, eu acho que para mim não influencia mais, não. Perfeito. E você, Isabela? Como te influencia? Então, a sociedade ela sempre foi muito opressora, né? A gente costuma dizer que é só nos dias de hoje, mas é porque hoje a gente conhece mais a mentalidade das pessoas, a gente tá mais a gente acessa mais a opinião das pessoas, que antes também não se dava de qualquer forma, né? Você tinha que ser perguntado antes. Hoje em dia, eu vou dar a minha opinião hoje. Acordou, vai lá e dá opinião sobre alguma coisa. Antigamente não, mas eu sinto que sempre foi opressor, no sentido que elogiar é difícil. Agora, rejeitar, criticar, todo mundo quer. Então, assim, antes de querer dar minha opinião, meu conselho sempre faça o que faz sentido para você, dentro dos limites aceitáveis, se não vai magoar ninguém, é porque tá no caminho certo. Eu acho que o melhor critério é você avaliar e ver se isso vai incomodar, magoar alguém, de forma gratuita, ou você mesmo. Caso não, por que se preocupar, por que se importar, porque a gente nem sabe hoje em dia o que tá certo, o que tá errado, tá cada dia pior. Daqui a pouco a gente não vai poder falar mais nada, nem nessa live que a gente vai poder expressar uma opinião que era antes uma opinião mais gerencial, uma opinião mais, sei lá, poética, agora vai ser uma coisa condenante. Então, eu também, sinceramente, eu não me lapido muito, até porque eu posso dizer assim também que eu não tenho uns princípios muito longes dos que a sociedade espera. Mas, por exemplo, eu vou me tornar arquiteta. E eu tenho 28 anos, eu não sei se isso é uma idade nova ou não para vocês. Vocês já falaram que me consideram nova, né? Depende, porque a maioria já ganhou neném e eu ainda não. Então, assim, eu tô naquele sentimento, caraca, consegui passar da fase de adolescência, não tô grávida, mas caraca, será que eu sou estéril? Mas, assim, a gente precisa focar muito também na questão do que é essencial. Por exemplo, a minha postura como arquiteta não vai poder ser a mesma de hoje. Eu gosto de dançar, eu gosto de ser eu mesma, porém, infelizmente, a gente tem que entender qual é o público que eu quero atingir, né? Por exemplo, se eu vou ser arquiteta, eu vou entrar no sonho de uma família, eu não posso chegar e ficar postando foto de biquíni, dançando sendo indecente, porque a mulher do cara vai falar assim, pô, não vou botar essa mulher pra cuidar do meu sonho. Ela não parece ética profissional. Então, assim, tem coisas que são opressoras e tem coisas que são, sei lá, vamos dizer, eticamente aceitáveis, né? Para que haja um pouco de organização. Eu não tá me fugindo os adjetivos. Mas fora isso, fora essa questão da minha postura profissional que eu quero ter e que estou trabalhando desde já para que eu venha a ser uma arquiteta excelente, não só no que sei, mas também no que entrego e em quem eu transpareço ser, eu já venho trabalhando já desde já, mas de resto eu não acho que eu sigo uma coisa assim, tipo, que eu fico me cortando, sabe? Graças a Deus eu não me sinto assim pela sociedade, não. Eu sou quem eu sou e eu fico só focada nisso. Tô magoando alguém? Tô ferindo os princípios de alguém? Caso não, tô no caminho certo. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para Letícia e para Isabela. Você tem alguma frase padrão para dizer não com gentileza? Você tem dificuldade para dizer não?
Eu não sei se eu tenho. As pessoas dizem, as que convivem comigo mais frequentemente, dizem que eu tenho umas tiradas assim, mas é que já é tão natural que eu não vou lembrar agora. Eu até dei uma olhadinha, mas eu não tenho dificuldade para dizer não, não. Até porque na maioria das vezes eu consigo dizer sim, graças a Deus. Mas até porque na maioria das vezes eu consigo dizer sim. Eu não me constranjo muito de dizer não, não. Eu me considero assertiva porque eu sou muito transparente, então não sobra, né? Ah, não delego para ninguém, para relacionamento, para nada. É muito comum as pessoas negarem, dizer, porque meu marido, nunca usei desse artifício. Sou eu, né? Tanto que também muitas vezes eu disse sim e sobrou para todo mundo que convivia comigo e eu também, infelizmente, não fui assertiva para dizer, não, peraí, vamos num talvez aqui para ver se eu consigo dizer sim mesmo. Mas um jargão gentil. Não, porque não tenho, não. Acho que não tem, porque vai de muito né, do que é solicitado. Mas como eu disse, eu sou muito transparente. Eu dou normalmente, apesar de muita gente dizer não, não explica muito, não, né, piora. Eu gosto de dar o motivo do não. Tá. Mas uma frase, E se for uma pergunta. um convite, de repente um convite num local que você não quer ir, e a pessoa insiste, como você falaria? Não assim, mais assertiva, mas com gentileza. Nossa, se fosse a última, a semana passada eu recusei um bem desse. O que eu fiz? Eu disse que ia pensar, que coisa feia. Disse que ia pensar e deixar a pessoa no vácuo, né? Deixa então no vácuo Tá que a pensando pessoa até foi. hoje, né, Letícia? Tipo isso. E a pessoa foi e apagou as duas mensagens que ela mandou depois, né? E eu me lembro que tinha uma carinha assim, porque no WhatsApp sobe. E eu sou ruim de WhatsApp um pouco de propósito também, porque eu não aceito essa urgência do WhatsApp. Eu acho que as Uhum. pessoas me enlouquece esse negócio. Ai, você visualizou e não respondeu, então eu nem visualizo, que é pra pessoa nem sofrer. Eu tenho os tique azul, sim, azuis, porque eu acho que é uma questão de respeito. Então, eu gosto de ter o tiquezinho. Sei que é uma boa política não tê-los, né? A minha filha tem a política de não tê-los. O meu filho, como eu, tem a política de tê-los. Eu gosto de tê-los porque a pessoa, pelo menos, serve de uma referência para o outro lado também. Esse É convite que educado, eu né? recusei. Hã? É educado, né? Eu acho Você ter. educado. Eu acho educado. Eu acho assim, civilizado, né? Poxa, a pessoa saber pô, se você não está nem afim de responder, mas a pessoa tem que ter um parâmetro para seguir ou não, né? Esse indivíduo sabe que eu sou ruim de WhatsApp, sabe? Mas ele foi e apagou as duas últimas mensagens. E eu, sinceramente, nem perguntei por quê, porque pô, se a pessoa Coitado. apagou. Não, mas a pior coisa que tem é você perguntar, apagou por quê? Pô, se a pessoa apagou, ela precisou apagar de alguma forma. Você vai e aperta o outro e pergunta, apagou por. Não, apagou, então não quer que eu veja, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu não acho que não fui muito gentil, não, Roberta, porque foi assim um relacionamento, um rolo, né? Meio enrolado. E eu lembro que a última mensagenzinha que ele disse assim, tô precisando, mandou uma carinha piscando, mas é só aquele que vai subindo, né? Eu não estava nem com o WhatsApp aberto, mas aí vai subindo, depois foi e apagou. Então, depois eu entrei para ele ver que eu tinha visto que eu tinha apagado. Mas não fui, acho que não fui gentil o suficiente, não, Roberta. Não. O bom é que se caso ele vir assistir, né, esse debate, quem sabe ele Vai assista depois, ele fala assim, saber que é caramba, então foi traíra. isso! Foi isso que aconteceu! Quem Vamos sabe? torcer Tem para uma não. dúvida se isso é bom ou ruim. Eu acho que é. Mas, enfim, né? Mas agora, Isabela, Respondendo, bola é sua. eu também não tenho nenhuma frase, assim, porque as situações são bem variadas o tempo inteiro, mas a gente tem que dizer não o tempo inteiro, porque senão minha empresa não existe. Ao invés de trabalhar para mim e por mim, eu trabalho pelas pessoas. Mas, assim, toda quebra de expectativa para mim é difícil, é muito difícil dizer não.
Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo, porque igual a Letícia falou, se você fica se esticando muito, você se complica. Ela ainda não, ela se avalia que não foi tão boa. Realmente, se tivesse falado assim, ah, olha, eu acho que não combina muito comigo, eu não tô muito nessa vibe no momento, quem sabe outro dia, de repente já era legal. É que a pessoa ficou lá pensando, remoendo junto com ela. Ela acabou botando pra pensar o cara também, se ele queria também. Mas é que, A mesma Isabela, coisa é a gente. Ah, vai contra o princípio do Vinícius de Moraes também, que dizia que é melhor uma ilusão, né? Do que... Mas eu acho que gerar expectativa é mais cruel. com Então, certeza. é Deixar a porque pessoa assim, de você diz, ah, não molho. estou nessa vibe, e não é bem essa a resposta. Se não deu para eu dar na lata a resposta, porque eu achei que ia incompridar e até parecer que estava me achando demais, eu acho melhor nada. E que eu acho que nada aí. Aham. Se o outro lado quiser saber, ele tem que perguntar em português claro, né? Liga, insiste, Porque né? se disser, se gerar expectativa, você torna um ciclo, você gera um É, ciclo. Daqui a pouco está perguntando de novo, aí a outra, aí começa a fazer um exercício para ver o que que serviria e não Verdade. vai servir. Tem um Então, rapaz que assim, eu com sigo todo que fala: carinho, Isabela, não ninguém fale sabe o isso que o não. calado quer, né? Ninguém sabe o que o calado quer, então tem que perguntar. Gente, eu tô preocupada, são 5 minutos para uma hora, às vezes a live cai assim, então eu Poxa, não eu queria ia fazer uma outra deixar. pergunta. Deixa. Aí se cair, a gente caiu. Mas antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer a abertura, a disponibilidade de vocês. E, gente, continuar o papo depois. E a Roberta vai fazer a pergunta. E a gente vai continuando enquanto terminar. E qualquer coisa, a gente tem aí os directs, a gente vai colocando conteúdos e ferramentas. Mas só queria dizer muito obrigado para vocês, Isabela e Letícia, antes de cair. Pode perguntar, Roberta. Vamos lá até quando a gente conseguir. Assim, eu ia fazer um comentário perante o que as meninas falaram. Eu agora estou treinando assim, convite ou perguntas que as pessoas me fazem no WhatsApp. Eu estou treinando não ser impulsiva. O que eu faço? Pensa primeiro antes de responder, entendeu? Pensa primeiro antes de responder. Você viu a mensagem ali? Pensa uns 5 minutos. Sai respondendo não, porque aí é mais fácil você conseguir driblar aquilo ali, né? Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Uma pergunta. Em relação às pessoas que só sabem falar sim, pessoas que não sabem dizer não, né? Tem muita gente assim, tem pessoas que acham que é indelicado, que acha que não vai ser aceito, que não vai ser bem aceito se falar não. Tem pessoas assim ainda. O que vocês diriam para essas pessoas? então, eu tenho um amigo que eu não sei se ele tá assistindo essa live, mas se ele estivesse, ele já ia comentar aí. Ele é aquela pessoa que, se a gente tá sentado comendo um lanchinho na praça e aparece uma criança pedindo para ajudar na compra de alguma balinha, ele vai lá e dá. Mas se vier 10 pessoas, um após o outro, ele dá, ele ajuda, ele não consegue dizer não para esse tipo de coisa. Ajudar nunca é demais. Eu acho lindo que tem um coração doador, mas tem que tomar cuidado, porque ele é demais. E ele é assim para tudo. Ele dá tanto sim para as pessoas que esquecem de dizer sim para ele mesmo. Então, olha, eu sempre falo para ele na lata mesmo, pelo amor de Deus, menino, sabe falar não? Tipo assim, ó, fala assim, já ajudei, né? Que Deus te abençoe na próxima, se você me pegar aqui, eu puder, te dou, né? Tem que ser tudo com jeitinho, saber falar mesmo. E nunca mentir, né? Tipo assim, ou não fala nada, mas se for para falar alguma coisa, que seja com sinceridade, né? Que é a melhor coisa possível. A gente nunca se enrola com mentir, com sinceridade. E é isso, eu sempre falo pra ele na lata, para de ser assim, senão você vai ficar pobre. Verdade. E você, Letícia? Olha, eu diria para a pessoa analisar se está feliz mesmo, porque esse negócio, é, atirar, por exemplo, do meu ex-marido, ele tinha bastante dificuldade de dizer não, mas isso, dependendo nos níveis de relação e as coisas evoluindo, isso não tem como estar sendo sincero. Entendeu? Isso tem um custo muito alto. Então, eu diria só, exercite, porque se todos esses sim estão te fazendo mais feliz do que dizer talvez ou não dá agora, é muito complicado dizer sim incondicionalmente. Assim como dizer não. Também tem sempre aqueles coleguinhas, né? Os indivíduos que a gente cruza pela vida, que o não, o default, né? Primeiro, não. Depois ele vai pensar. O indivíduo vai pensar. Eu realmente não recomendo, não. Esse sim condicional pode
Custar caro Verdade. e não em termos materiais, mas isso custa, porque é, é impossível não estar passando do limite do indivíduo. Isso aí. Muitas É vezes porque é por uma questão de pertencimento, né? Ele acaba dizendo isso, sim para poder ser aceito, para poder, né? E aí tem que pensar mesmo, como você falou, aí, pensar se realmente está sendo feliz, se isso não é uma maneira de, né, de compensar outras coisas, né? é, É realmente complicado. Eu também tenho uma certa dificuldade de dizer sim, que a gente acaba querendo ajudar todo mundo, mas a gente acaba se complicando porque a gente não ajuda a gente, como exatamente a Isabela falou. A gente ajuda tanto todo mundo que não tem tempo para se ajudar, olhar para si, falando, caramba, isso aqui eu podia ter resolvido de uma maneira tão fácil e eu deixei para lá, olha que situação que você... Então, é realmente bem complicado mesmo. Precisa ser olhado. é. Eu tinha dificuldade, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Só que depois eu comecei a treinar isso com um pouco da maturidade também. Eu comecei a perceber que é o que, que a Simone falou. Isso já era a questão de não pertencimento. Você quer pertencer, né? Quer pertencer ali àquele quadro, aquele grupo, você quer ser social, você quer ser legal nos olhos de todo mundo, você acaba falando não, sim, não, sim. Mas isso não é legal, porque tudo que é exagero, tanto você falar não para tudo, como você falar sim para tudo, né? Te coloca aí, às vezes, muitas vezes, em posição que não é legal, né? E coloca também a pessoa assim achando que você que consegue tudo de você, consegue tudo de você. Coloca a pessoa, né? Então você tem que colocar limites, tem que colocar limite. Hoje eu coloco limite. Quando eu quero realmente uma coisa, sim. Quando eu não quero, eu falo, olha, hoje não dá. Ou, eu vou ver direitinho e te respondo mais tarde. Eu faço assim agora. Estou treinando isso aí. É isso. Então, gente, vamos terminar por aqui. Eu queria só deixar uma mensagem, depois eu abro para cada um se despedir. Que é isso, assim, a gente precisa desse foco, a gente precisa sim eliminar aquilo. Você sabe que a vida é fluida, tudo flui, então a gente precisa fazer essa roda e esse fluxo girar. E a gente tem muita ferramenta de todos os tipos para todas as pessoas para poder fazer. A gente falou algumas aqui, a gente falou do caderno, a gente falou da lista, a gente falou de agenda, a gente falou de checklist, a gente falou do orgânico, a gente falou de sistemas bem mapeados, como a Alicia falou, quando a gente tem tudo mapeado e bem procedimentado. A gente tem gestão em ágil, a gente tem design thinking, a gente tem planners, a gente tem tanta coisa útil, a gente tem priorização, tem um monte de ferramenta, a OKR, o que não falta é ferramenta para a gente se organizar, tem ferramentas de autoconhecimento para a gente olhar o que é, o que não é. Então, eu queria deixar essa boa notícia, né? Então, independente de como você vai ter alguma coisa a ajudar. E é muito importante a gente focar, se olhar, saúde mental, se priorizar, olhar para ver o que está acontecendo. Então, queria muito agradecer vocês. Como eu disse no início da live, a gente já está numa semana do conhecimento, são 5 lives que a gente está falando sobre essencialismo, cada uma com um tema diferente. Quem quiser ouvir, 2 já aconteceram, essa é a terceira, amanhã vai acontecer uma outra, e na segunda-feira. Mas quem quiser, me manda um direct, eu mando o link das demais, depois a gente vai colocar esse conteúdo tudo disponível no canal, no canal para que vocês possam ouvir. E se quiser saber de ferramenta, pode perguntar, direct, eu acho que está todo mundo aqui querendo ajudar e aí fazer uma grande egrégore para que todo mundo seja cada vez mais feliz. Então, vou deixar agora aberto, pedir para a Roberta, Isabela e Letícia, mais uma vez, obrigada, e deixar a sua mensagem aí de despedida aí para todo mundo que for ver, que está vendo agora, e agradecer a todo mundo que participou e que vai ver mais tarde também. Muito obrigada. Vou deixar aberto aí para vocês falarem. Bem, eu agradeço a Simone, a Letícia, a Isabela, né? Mais uma vez estar aqui, né, com a Simone e falando sobre essencialismo. É muito interessante, né? Uma informação, como a Simone falou, e quero agradecer a todos que puderam aqui assistir, né? Esse debate. Foi gostoso, né?
Eu acho que ficharia até mais tempo se a gente pudesse, né? Porque a gente gosta de falar, né? E quero agradecer a todos que puderam participar e que possam depois assistir, tá? Que a Simone vai deixar aí todo, né, Simone? Colocar aí para todos assistirem. E agradeço a oportunidade. Gente, eu também agradeço muito, primeiramente, a Roberta, né, que fez esse convite especial. E um prazer enorme estar aqui. Foi muito legal também estar conhecendo a Simone, né? E é um papo muito interessante e essencial mesmo. Eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha conseguido aproveitar tanto quanto a gente. Que faça algum sentido, né? Porque é uma coisa muito importante. E vale muito a pena assistir a live inteira, quem ainda não conseguiu acompanhar, chegou atrasado. Tá muito legal, muito importante. E o meu boa noite para vocês. Agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui. Então, gente, Simone, brigadão, tá? Pelo carinho e tudo, pelo convite. As pessoas que não tiveram como participar diretamente, obrigado dobrado, porque ficaram até o final, até deu uma aumentadinha, deu uma oscilada, né? É muito interessante. Se precisarem de qualquer coisa, podem pegar meu contato com a Simone, qualquer coisa que a gente possa ajudar, vai ser um prazer enorme, independente dos assuntos. Tá? Então, obrigada de verdade. Espero ter contribuído. Muito obrigada, contribuíram muito comigo, tá? Um beijo imenso para todos, todos e todas. Então, antes de encerrar, vou tentar tirar uma foto aqui. Vou ver se eu consigo tirar uma foto. Eu não sou muito boa nisso, não, gente. Aí eu não sei meter os dedos aqui. Alguém sabe tirar uma foto aí de nós quatro sem meter os dedos na frente? Deixa eu tentar, não sei. Eu Aí, não sei, não sei. Simone. Geralmente, quando eu faço isso, eu desligo o Tô telefone e apaga tudo. Caramba, vai apagar não, né, gente? Vamos tentar, um, dois, três e... já. Não consegui ainda não.